Eita, Laís, aí o negócio. Misericórdia. Menina, eu já passei tanta vergonha com esses negócios. Professora, Macilda, eu deixei o celular um segundo e saí para ir na cozinha. Quando eu voltei, tinha 15 ligações. Todo mundo ligou para mim. Alice, Maria, trabalho. Eu fiquei morta, morta. Só que não foi todo mundo que percebeu. Parece que era início de aula, não sei não, mas eu fiquei morta, nunca mais. Vocês estavam naquele encontro, não é encontro pedagógico não, gente. Como é que chama? A aula inaugural, né? Foi o nosso segundo semestre remoto. Que não foi não, foi um evento do direito que trouxeram uma pessoa bem tampa, eu acho que era um ministro do STJ, eu não lembro mais quem era, eu estava de licença maternidade e enxerida fui inventar de participar, e eu nunca tinha visto negócio de Meet, de nada disso, e eu não entrei, eu estava de camisola, dando de mamar a menina, meu marido também do lado, e eu liguei a câmera por alguma razão, não sei se vocês lembram, também aconteceu isso, um monte de gente mandando mensagem, inclusive o professor Otto. Ainda hoje tem o povo do colegiado fresca comigo por causa desse negócio, que era um cabo bem tampa, um ex-ministro. Não, acho que foi o advogado do caso da Dilma. E a gente foi enfim, uma pessoa que convidaram e eu fiz essa, né, essa intervenção muito chique. Triste. Mas tá acabando. Semestre que vem vai ser 100% presencial, em nome de Jesus. Tomei minha segunda dose, meu povo, quinta-feira. Oh, meu Deus do céu, tão bom. Ah, dá tudo certo. Gente, boa noite, né? Para vocês que vão assistir esse momento gravado, boa noite para quem chegou agora há pouco. Hoje a gente tem nossa primeira aula de conteúdo, então, para quem não estava acompanhando desde os primeiros minutinhos, nós combinamos o seguinte. Nossa aula hoje vai ser teórica, né? Porque a gente precisa construir aí uma base teorética do nosso conteúdo, e aí na semana que vem a gente vai mesclar. Eu já vou tentar, de alguma forma, mostrar para vocês como que esse conteúdo de hoje se aplica na prática jurídica, e a gente vai fazer isso através da análise de algumas decisões judiciais, de alguns casos concretos. Então, a gente vai tentar, ao máximo, manter essa teoria prática, aulas que a gente possa sair um pouco do abstrato, porque a hermenêutica, gente, ela está dentro da filosofia, né? E a filosofia está lá nas humanidades, numa perspectiva bastante subjetiva, né? E às vezes a gente corre o risco de nessas abstrações, nessas subjetividades, a gente perder o sentido de tá, beleza, eu estou vendo tudo isso, mas vai servir para quê mesmo? Isso se aplica à prática jurídica de que forma? E aí, para que não fique sem sentido, eu vou tentar sempre fazer esse esforço enquanto a gente está nessa primeira fase, tá bom? Porque quando a gente estiver ali em meados de setembro, aí já vai estar muito claro, né, o nosso conteúdo do ponto de vista jurídico. Mas nessas aulas iniciais, que tem esse caráter mais preliminar, a gente vai trabalhar dessa forma, tá bom? Vou deixar para vocês logo a nossa indicação, tá certo? Esse é o livro que eu estou utilizando com vocês para a gente trabalhar a nossa aula de hoje, né? Hermenêutica e Interpretação Jurídica, né? Do Ricardo Maurício Freire Soares, está lá no nosso cronograma de disciplinas. Dancilda, mas eu não estou indo para a biblioteca de forma presencial. Tranquilo, ele está na biblioteca presencial, mas ele também está na nossa biblioteca virtual. E aí, hoje, a gente está trabalhando com o capítulo 1 e 2. Aí você vai dizer assim, meu Deus, 2 capítulos, mas não se preocupe que o capítulo 1, ele é tão enorme, gente, que ele tem uma página. Então, assim, o autor chamou de capítulo, mas foi só mesmo porque ele achou que uma página, né, era suficiente para isso. Então, não se preocupe. O capítulo 2, ele é um pouquinho mais longo, né, ele vai ter aí umas 6, 7 páginas. Agora, esse capítulo 2, o que ele tem de curtinho em páginas, ele tem de densidade de conteúdo. Então, eu vou pedir para que você tenha bastante atenção nessa aula de hoje e que você, ao longo dessa semana, tire um tempinho para ler essas 8 páginazinhas aproximadamente, capítulos 1 e 2, tá bom? Semana que vem, eu acho que vai ficar mais tranquilo para que vocês me digam se ficou alguma dúvida com a leitura do texto, em especial depois que a gente começar a resolver os casos concretos. Ó, gente, a pergunta da Rânia, tá travando para mais alguém?
Não, tá normal? Ah, então deve ser só a tua internet mesmo, viu, Rânia? Beleza. Pois muito bem. Gente, eu deixei para vocês aqui os slides lá no Unileão Digital, tá certo? Então, quando vocês tiverem um tempinho também, eu peço para que vocês vão acompanhando por esses slides que já estão lá para vocês. Todo mundo está vendo, gente, nossos slides? Sim, sim. Beleza. Sim. Pessoal, vocês sabem disso, mas não custa repetir, né? Que ninguém me interrompe. Vocês falam na hora que vocês desejarem. Eu agora estou com a apresentação aberta, então eu não consigo ver o chat. Então, na hora que vocês quiserem, vocês abram aí o microfone e façam alguma reflexão ou pergunta, enfim. Eu não vou ter como dar uma olhadinha no chat agora, vou dando umas pausas para de vez em quando ver se vocês colocaram alguma coisa, mas fiquem muito à vontade, porque não existe interrupção no diálogo, tá bom? Pessoal, só para que a gente possa ver se a gente está partindo assim de um pressuposto que está claro para todo mundo. No que é que você, de cara, já enxerga utilidade na hermenêutica? Você acha que essa disciplina está aqui para nós por qual razão? No que é que vai ser útil? A questão da interpretação, né? Ótimo. A questão realmente da interpretação, porque como o direito, de certa forma, é um pouco difícil de você entender, a disciplina é de fundamental importância, porque aí você vai conseguir ter um direcionamento certo do que aquilo está querendo demonstrar. Massa. Hermenêutica não só isso. né? Tipo Hermenêutica... pode falar, Matheus. Fala. Tá certo, Eric, valeu. Eu vejo assim, se vamos falar de lei, né? Se existe uma lei específica e essa lei precisa de um auxílio jurisprudencial de algum tribunal para ser interpretada, se a lei em si precisa disso, a gente que vai estar operando com essa lei, com essa interpretação, também precisa ter uma boa base interpretativa, né? Então, de certa forma, é o que vai auxiliar a ferramenta de quem vai operar o direito. Vai ser meio que a base para isso, na minha opinião. Quando eu li hermenêutica jurídica, eu lembrei muito da Grécia Antiga. Hermes é o deus mensageiro, que leva as mensagens. E aí ele faz a conexão entre deuses e mortais, para aquilo que os deuses dizem, os mortais consigam entender. Então, acho que a hermenêutica entra nesse campo. Ela faz com que os, entre aspas, deuses do judiciário fiquem de uma forma mais legível para as pessoas normais. Então, por tudo isso que vocês estão colocando, gente, eu acho que a gente chega aqui nas três principais contribuições que a hermenêutica vai poder ofertar para o direito, né? Acho que ficou bem claro. A primeira, que é bem divulgada, né, digamos assim, é isso que vocês já colocaram para nós, é a função de interpretar. Tranquilo. Quem interpreta bem, o colega ressaltou isso agora, né? Enfim, todos vocês, a questão da aplicação. Porque se eu interpretei de forma equivocada, então quando eu for trazer para a atividade prática, para a aplicação prática, essa aplicação também será equivocada. Então, interpretar, aplicar, e a terceira função, que é uma das mais importantes e que às vezes a gente acaba não comentando tanto, é a de integrar o direito, né? A gente, no primeiro semestre, a gente tem aquele contato massa, né, com a professora Josiane, em Introdução ao Estudo do Direito, e eu tenho certeza que em algum momento ela fala para vocês que o direito ele é uno, né, o direito ele é um só, mas a gente divide o direito em ramos para poder facilitar o seu estudo, para tornar cognoscível o processo realmente de aprendizado. E aí, no abstrato, tranquilo, né, agora eu quero ver na prática, a gente perceber que o direito tributário, o direito civil, o direito penal, o direito financeiro, o direito digital, tudo isso é um emaranhado, é um conjunto, é uma teia que tem que estar organicamente ligada, tem que fazer sentido. A gente não vai poder ter normas que se contradigam. A hermenêutica, portanto, ela vai resolver os problemas das antinomias jurídicas, né? Que vocês devem ter falado sobre isso um pouquinho lá no primeiro semestre, né? Antinomia, quando a gente tem aquela aparência de contradição entre normas. Ou então, realmente, nós temos, né? De repente. Então, a gente tem lá um artigo no Código Civil,
no que trata de sucessões, que aparentemente, né, não está dialogando com o que está previsto, por exemplo, no direito das famílias. Então, a gente precisa realizar uma interpretação que garanta coesão para resolver essa aparente contradição. E aí a hermenêutica vai nos ajudar nisso. Ou então, embora a gente esteja num país como o nosso, né, que a gente vive uma realidade de verdadeira elefantíase, né, jurídica, é um monte de lei, é um monte de decreto, é um monte de princípio, mas ainda existem situações que não conseguiram ser previstas pelo legislador. Então, a gente tem ali uma situação de lacuna, não tem nenhuma lei, não tem nenhuma norma legal que vai poder me ajudar a resolver esse caso em específico. Então, eu vou precisar realizar uma interpretação extensiva, talvez, né, de uma norma jurídica já existente, para que eu possa alcançar a solução desse aparente problema. Então, nós estamos aqui, nessa disciplina de hermenêutica, basicamente para que a gente consiga chegar a um nível, né, se possível, de excelência nessas três atividades. Interpretar como base, né, aplicar, que é a nossa atividade, e integrar, que é garantir, portanto, um sentido, uma coesão a todo o ordenamento jurídico. Eu não posso interpretar o direito ambiental de tal maneira que essa interpretação que eu estou dando aqui ao direito ambiental fere o direito constitucional, fere o direito civil, enfim. Tudo tem que estar em perfeita concordância. Então, o hermeneuta é, portanto, no caso do direito, uma pessoa profundamente responsável pela questão da unidade do nosso sistema jurídico, né? O Maikson está dizendo aqui, é importante demais também para o entendimento da jurisprudência, com certeza, né? Então, nós não podemos, né, entender também que apenas por meio, né, dessa disciplina a gente vai conseguir ter expertise para interpretar todos os ramos do direito. Claro que não, porque aqui a gente está trabalhando, né, a hermenêutica de forma genérica. No âmbito das pós-graduações, a gente fala sobre hermenêutica constitucional, hermenêutica, né, criminal, enfim. Mas, do ponto de vista geral, né, das regras que podem se aplicar a todos os ramos do direito, é isso que a gente vai tentar, então, ver na prática aqui na nossa disciplina. Tranquilo, pessoal? Essas três funções, interpretar, aplicar e integrar o direito? Sim. Beleza. Muito bem. Eu sempre gosto de começar a conversar sobre hermenêutica a partir dessa... Deixa eu ver se alguém... Eu fico direto aqui vindo no chat para ver se alguém fala alguma coisa, mas enfim. Eu sempre gosto de começar, né, na primeira aula de hermenêutica, trazendo essa imagem, e não sei, certamente vocês devem conhecer, né, esse mito, digamos assim, essa alegoria, essa metáfora, que é bem interessante para que a gente reflita sobre a verdade. Até porque, pessoal, nós não estamos aqui, eu não vou conseguir, de alguma maneira, ajudar vocês, né, a trazer um conhecimento que te garanta certeza de qual é a interpretação verdadeira, qual é a única interpretação correta para aquele caso concreto. Né? Nós estamos aqui lidando com a ideia de verdade naquela perspectiva filosófica que vocês aprenderam lá na disciplina de introdução à filosofia, né? Filosofia jurídica, enfim. Agora é uma cadeira só, né? Antes a gente dividia introdução à filosofia, filosofia do direito, agora é um conhecimento unificado. Mas que eu tenho certeza que o professor William Brito II, né, comentou com vocês essa questão de que a filosofia, né, tem essa verdadeira paixão, essa busca pela verdade, sabendo que essa verdade absoluta, universal, ela nos é inatingível. Portanto, uma primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza é que, através da hermenêutica, nós não vamos descobrir qual é a interpretação verdadeira ou a única interpretação possível para aquele caso. Mas nós temos a segurança de que aquela interpretação ela é adequada. Dentre todas as interpretações possíveis,
ninguém vai poder me acusar de ter não sido um técnico do direito, né? De ter falhado como cientista do direito. Essa interpretação pode até não ser, aos olhos de alguém, a mais adequada para aquele caso, mas ela não pode ser considerada equivocada do ponto de vista técnico. Por quê? Porque você está utilizando um conhecimento científico, no caso a hermenêutica, para conseguir achar uma solução para aquele caso concreto. Então, muitas vezes, né, e isso é péssimo, por exemplo, nas provas de vestibular, né, tem uma prova, uma questão de interpretação de texto, isso é profundamente subjetivo, né, porque um texto ele pode me tocar de uma forma e me levar a uma determinada compreensão a partir da minha vivência, das minhas subjetividades, dos meus gostos, das minhas afinidades, e outra pessoa tem uma compreensão completamente diferente daquele mesmo texto. Então, como a gente está lidando aqui, né, com essa ideia de interpretar, é importante para que ninguém fique, de repente, né, equivocado com a ideia de que a interpretação que eu vou realizar aqui, através desse conhecimento, é a interpretação verdadeira. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, portanto, é sobre verdade, né? E é por isso que eu trouxe para vocês esse mito, essa alegoria, né, essa metáfora da verdade. Vocês veem que tem aí essa mulher pelada, né, saindo de dentro desse poço, e a história dessa imagem, não sei se alguém conhece, pessoal, essa historinha aqui, essa metáfora sobre a verdade? Acredito, né, a Lázara está dizendo que sim, e é basicamente essa ideia de que, né, a verdade e a mentira se encontraram, né, em um determinado dia, a mentira diz para a verdade, que dia bonito, realmente estava um dia bonito, né, passaram algum tempo juntas, até que chegaram a um poço, a água está tão agradável, por que a gente não toma um banho juntas, né, sugere a mentira. E aí a verdade, viu, menina, que a mentira tá, né, tá dizendo a verdade, a água realmente está agradável. Foi se ganhando ali um vínculo de confiança a partir, né, de pequenas verdades. Então a verdade, convencida pela mentira, se despe, elas vão entrar juntas nesse poço e aí a mentira foge, né, levando as roupas da verdade, né? E a verdade vai sair desse poço peladona. E aí vai sair pelo mundo tentando encontrar a mentira para recuperar suas roupas, né? Mas quando o mundo, né, vê a nudez da verdade, né, revira os olhos com desprezo, com raiva, né? Essa verdade nua, crua, muito feia, prefere ficar com a aparência de verdade da mentira. Desde então, a mentira percorre o mundo com as roupas da verdade, satisfazendo os caprichos, né, das pessoas, das sociedades, que se recusam a encarar a verdade nua e crua. Então, eu ainda acho, né, uma reflexão interessante para a gente fazer, porque esse acesso a essa verdade, né, absoluta, infalível, a hermenêutica ela não irá nos proporcionar. Então, quando a gente garante uma boa interpretação para o texto jurídico, quando a gente garante uma boa atividade de interpretação hermenêutica, nós estamos garantindo uma atividade que respeitou princípios técnicos científicos de interpretação adotados pelo direito. Então, isso não nos permite dizer, né, que uma interpretação, se obedeceu todas as regras da hermenêutica, ela é mentirosa, que a gente não tem como saber, né, a essência dessa verdade. Então, o que a gente consegue chegar aqui é a uma técnica que vai trazer uma resposta técnica para aquela solução. Isso significa dizer, pessoal, que nós não poderemos abrir mão da nossa sensibilidade, da nossa empatia, do nosso bom senso em cada atividade interpretativa que nós formos realizar. Um brocardo, né, jurídico, que foi muito comum no século XIX, no âmbito do positivismo jurídico, era de que existiam interpretações, né, que dispensavam a atividade hermenêutica, né, de que, olha,
Existem casos que são evidentes. Um artigo de lei que diz, por exemplo, é proibido matar. Qual atividade de interpretação que eu tenho para fazer aí? Não tenho nenhuma interpretação. Se eu sou alfabetizado, se eu consigo ler, se está numa língua que eu domino, essa frase ela é absolutamente autoexplicativa, dispensa-se a interpretação. Né? O Brocardo latino ele dizia isso. Em caso de clareza, dispensa-se a interpretação. Quando a norma é clara, dispensa-se a interpretação. Isso, especialmente após Nuremberg, né, especialmente a partir de meados do século XX, começa a ruir. Porque se a gente for observar, e aí por isso que a gente vai retornar um pouco às aulas, né, de introdução à filosofia, primeira pergunta que um filósofo faria diante de uma expressão como essa seria qual, gente? Você está diante dessa frase. No caso de clareza, é o brocardo jurídico, né? No caso de clareza, dispensa-se a interpretação. Qual a primeira crítica que você pode fazer para dizer que essa frase, ela de fato, ela não faz sentido? Esse brocardo. A clareza é interpretativa. O que é clareza? O que é clareza? Porque assim, professora, para você conseguir a clareza da lei, você precisa interpretar ela, né? Então você já está começando a interpretação. O que é perfeitamente claro para mim pode ser completamente, né, nebuloso, difícil, complexo, intricado para outra pessoa. Então, essa própria ideia de clareza, gente, se a gente fosse, agora eu lembrei do Miguel, né? Se a gente levar para o âmbito desses discursos, né, contemporâneos que tentam garantir o uso politicamente correto da linguagem, até essa questão, né, de falar que claro é o que se consegue ver, né, clareza, pode gerar aí uma ideia de que você está colocando, então, o claro como algo positivo e o negro como algo que é negativo, então existe aí um peso de preconceito nessa sua... Então, veja como não tem nada, né, óbvio. Nada está posto. Tudo dependerá de um sentido interpretativo. Então, é por isso, gente, que estudar direito no século XXI é muito mais difícil do que já foi, né, quando a gente compara com a realidade do século XIX, em que se tinha isso muito, né, muito tranquilamente como sendo uma verdade. É verdade que determinadas normas dispensam a interpretação, porque, nesse caso, a gente só precisaria usar da exegese, da interpretação gramatical literal. Na medida em que a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, o fenômeno jurídico se transforma também em maior complexidade e nada está posto. Tudo dependerá da interpretação, né? Tem até uma frase célebre, muito comum, né, que o pessoal gosta de usar, dizendo, olha, eu não sou responsável pelo que você compreende, né? Eu só sou responsável por aquilo que eu disse. E aí, quando a gente pensa um pouco sobre essa frase, né, que, enfim, a gente consegue tecer uma série de críticas a respeito disso, mas é basicamente onde a gente se encontra nesse momento, né? Às vezes a gente está aqui, vocês certamente já devem ter passado por isso é muito comum. A gente tinha uma intenção na nossa fala, ou uma intenção na nossa escrita, e o sujeito que está conosco, o interlocutor, ao nos ouvir, ou ao ler o nosso texto, né, tem uma percepção completamente diferente. Inclusive, muitos conflitos que vão chegar para a solução do jurista nasceram dessa forma, né? Duas pessoas que se desentenderam por conta de um contrato, né? Não, mas eu não aceitei isso aí, não. Mas está aqui, ó, essa cláusula aqui, ela está afirmando isso. Mas eu não sabia que era isso que significava esse nome. Então, a atividade interpretativa, ela será permanente, né? Todos nós somos hermeneutas no nosso cotidiano, porque a gente precisa se relacionar bem uns com os outros, e é justamente quando a gente não consegue interpretar, compreender muitas vezes o outro, que vão surgir conflitos. A questão aqui é que a gente vai estar trabalhando essa hermenêutica de forma
técnica científica. Mas, levando em consideração, né, tem toda essa crítica que o texto nos traz, né, de que muitas vezes a gente se conforma com simulacros de justiça. Então, eu até escolhi, né, essa é a minha dedicatória, né, o livro que eu estou publicando agora no início de setembro pela Paco, quando vocês veem lá a dedicatória, dedico esse livro a todos os estudantes de direito, né, para que compreendam melhor essa ciência e não se conformem com simulacros de justiça. Então, esse primeiro momento que eu trago essa ideia de verdade e tudo mais, é para que a gente também, gente, se dispa das facilidades, né, das aparências de hermenêutica técnica, de aparência de verdade. A atividade do hermeneuta, como é uma atividade filosófica, ela deve ter aquele mesmo comportamento do filósofo, né? O filósofo é, por si, um sujeito curioso e desconfiado. Ele nunca... Por que é assim? Sempre foi assim. Não tem jeito. É dessa forma. Meus avós já viviam isso. É assim mesmo. Um filósofo está sempre instigado a conhecer mais e a conhecer melhor. Então, essa questão da hermenêutica, por mais que não nos permita esse acesso à verdade enquanto algo absoluto, mas ela certamente pode nos ajudar para que a gente não se conforme com essas aparências de algo que é jurídico, de algo que é técnico, mas que no fundo, né, no seu sentido, na sua essência, é uma deturpação, né, do direito. E está permitindo algo que não é justo, que não é equânime, que não traz as finalidades da ciência jurídica, paz social, coesão, etc. Então, por isso, toda norma, por mais que pareça ser óbvio o sentido daquele artigo, ele carecerá de uma atividade interpretativa. Então, isso nos torna melhores profissionais, porque nós estaremos mais atentos, né, a uma prática jurídica que, de fato, permita aí que a gente encontre, né, a melhor opção para a solução daquele caso. Diga lá, Francisco. Interpretando a norma, a gente pode também entender como as consequências desta na aplicação da sociedade, né? Como esta vai ser aplicada, quais vão ser as consequências dela. Então, por isso que é tão importante compreender como as leis são criadas, como as leis são geradas, né? Porque as leis são fruto da sociedade e servem para esta. Então, é uma relação bastante intrínseca, né? A interpretação e as consequentes aplicações. Concordo demais, viu, Francisco? Por isso que você tocou, né, nessa questão, lembrei novamente do meu livro. O meu livro é sobre história do direito. E é exatamente por isso que eu acho que, né, que eu trago essa contribuição. Eu espero que, a partir da leitura desse livro, isso instigue as pessoas a não se conformarem com simulacros de justiça. Concordo muito com você, porque uma interpretação histórica, uma interpretação que leva em consideração o momento em que aquela legislação foi elaborada, quem são os sujeitos que estão envolvidos nesse processo, quais foram os conflitos ideológicos que perpassaram a discussão, isso sem dúvida, ou com dúvida, né, porque a gente está aqui para duvidar, mas eu vou colocar, né, vou até mudar a expressão, muito provavelmente irá nos ajudar para que a gente consiga, de fato, né, chegarmos a uma interpretação mais próxima do que é equânime. Né? Você olha, por exemplo, para o novo Código Florestal. Por que será que o novo Código Florestal, ele anistiou pessoas que cometeram crimes ambientais até o dia 22 de julho de 2008? É meu sonho, viu, meu povo? Eu nunca deixo de citar esse exemplo, porque se meus credores fizessem isso comigo, eu ia ser a mulher mais feliz desse Brasil. Você imagina aí, você que tem alguma dívida. Aí você está com essas prestações, com esses valores aí atrasados. Já faz um bom tempo. Correndo juro, multa, você está lascado. Aí, de repente, o teu credor bate na tua porta e diz assim: oi, eu não vou mais te cobrar, não, porque tu já demorou tanto para pagar que eu não tenho mais esperança, não. É melhor a gente encerrar essa conta por aqui. E aí, se por acaso a gente novamente, né, estabelecer aí uma situação
de endividamento, aí essa outra daqui para frente é que eu vou cobrar. Essa é a lógica do Código Florestal de 2012, né? Quem cometeu crimes ambientais gravíssimos até 22 de julho de 2008 está anistiado. Aí, a partir dessa data para frente, a gente vai, sim, então, ter esse tipo de cobrança. Aí você fica, né? Eu imagino que quem não sabia da informação, ou mesmo quem sabe, porque eu mesma sei disso há décadas e eu não me conformo, viu, meu povo? Eu não me conformo. Aí, imagina só, no mínimo, um hermeneuta deve pensar assim, gente, de onde foi que saiu essa ideia? Quem foi que pensou sobre isso? Eu acho que a gente não precisa ser muito crítico, né? A gente não precisa ser muito reflexivo para chegar à conclusão de que quem pensou numa norma como essa é justamente quem provavelmente cometeu esse tipo de crime ambiental e gostaria de se safar a partir de uma solução jurídica, legal. E aí, só para quem, enfim, né, já quiser ir adiantando, porque no 5º semestre vocês vão discutir isso, independentemente de ser comigo ou com o professor William, né, que nós dividimos a disciplina de Direito Ambiental, mas eu já deixo aqui a indicação desse documentário para vocês assistirem no YouTube, né, A Lei de Águas, o novo Código Florestal. Vocês vão ter nesse documentário, que é maravilhoso, né, não é nem um pouco chato, é bem dinâmico, todos os bastidores da construção dessa legislação. A bancada ruralista, né, em profundo conflito com os ambientalistas, né? Cada um ali tentando puxar a sardinha para a sua brasa. E a bancada ruralista venceu. Então, é por isso que uma lei como essa, uma norma como essa, ela existe, né? Não é por acaso. Não foi, é porque, né, o legislativo buscando a hermenêutica, não, né, o direito não é neutro, a gente já não acredita nisso pelo menos desde 1940, mas o positivismo que reconhecia a neutralidade, ele já ruiu por completo. Nós sabemos que o direito é político, nós sabemos que o direito é pedagógico, nós sabemos que o direito ele é ideológico. Então, na atividade hermenêutica, eu nunca vou poder deixar de considerar esses aspectos políticos, econômicos, sociais, históricos. Caso contrário, eu estarei correndo sério risco de realizar uma aplicação inadequada do direito. Essa tua contribuição aí foi fantástica, né, Davi? Porque a gente precisa reconhecer que, de fato, uma atividade interpretativa... Francilda, então, com isso você está dizendo que a interpretação gramatical, a escola da exegese, né, que pregava essa interpretação pautada na literalidade, ela não é mais válida, né? Ela não pode ser utilizada de forma alguma, né? A escola exegética, ela continua, né, existindo, o método de interpretação literal gramatical continua podendo ser aplicado. Eu só estou chamando a atenção de vocês de que esse método lá do século XIX, que nós podemos continuar utilizando em pleno século XXI, no ano de 2021, ele precisa ser avaliado se, de fato, nesse caso concreto, ele é capaz de trazer a melhor solução, a melhor saída, dependendo de qual é a sua intenção, né? Nós temos outros métodos que, de repente, podem ser mais adequados, principalmente para aqueles que querem aplicar o direito levando em consideração uma vertente mais crítica. Tranquilo, pessoal? Beleza de Creuza? Muito bem. Esse cara tá aí, né? É alguém até, agora eu esqueci o nome do colega, mas ele até já falou no Hermes, e é justamente para que a gente reflita, né, essa origem etimológica, né, da nossa expressão. Então, hermenêutica vem desse semideus, né, grego, Hermes, o mensageiro dos deuses, aquele que vai tornar inteligível, né, o que é que os deuses querem, como é que eu vou conseguir compreender essa mensagem. Então, o Hermes era meio que um tradutor, né, que um intérprete dessa vontade divina. Então, quando a gente está realizando a nossa atividade, né, hermenêutica, o Ricardo Maurício Soares até vai trazer isso para vocês no primeiro capítulo, né? Ele traz que essa expressão vem de uma palavra grega, né, que fala sobre penetrar nas entranhas, né? O pessoal que oferecia sacrifícios, né, de animais para os deuses, eles
interpretavam, colocavam as mãos nas vísceras, né, desses animais e tentavam ali encontrar, né, uma mensagem, um sentido. Então, a gente está muito ligado a isso, né? A gente também vai ter que sujar as mãos, no melhor sentido da expressão, procurando penetrar no texto jurídico, né? Procurando encontrar a essência, não nos conformando com a aparência, sabendo que aquele texto que parece tão bonito, e eu vou usar de novo o exemplo do novo Código Florestal, porque, meu povo, o que mais vai aparecer? Por isso que diz que quem é, de fato, alguma coisa, não demonstra isso no seu discurso, mas na sua prática, né? Se alguém começa a dizer para você, eu sou uma pessoa tão paciente, gente, eu sou tão calma, que às vezes eu fico chocada, eu passo por situações que acho que a maioria das pessoas ficaria nervosa, mas eu não, eu sou muito calma. Então, a pessoa diz isso, aí Madre Teresa de Calcutá até tem uma frase assim, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quem tem boca fala o que quer, né? Mas e na prática? E como que é mesmo essa pessoa nessa situação? É dessa forma? Então, a gente precisa sempre buscar o que está lá no texto, pode ser lindíssimo, é o que acontece no novo Código Florestal. O novo Código Florestal, ele é essa pessoa que diz, olha, eu sou isso, e ele repete o tempo todo a palavra sustentabilidade. É um código a favor do desenvolvimento sustentável, é um código que tem como princípio base o desenvolvimento sustentável, é um código que está tentando contribuir para a promoção da sustentabilidade. Essa palavra vai aparecer o tempo inteiro. Mas só por esse exemplo que eu dei anteriormente, para quem tivesse uma mínima noção do que é sustentabilidade, você já percebe que o fato da palavra estar lá, o fato do artigo ser bonitinho, bem redigido, garantindo isso, não necessariamente vai ser possível lá na nossa prática. Então, quando a gente diz, né, que a gente vai ter que sujar as mãos, que a gente vai ter que não se conformar com simulacros de verdade, que a gente vai ter que voltar sempre para esse mito, né, para essa expressão aí, para essa metáfora que eu disse para vocês, pode ser que seja a mentira com a roupa da verdade, né, nós precisaremos ter aí um papel de Hermes mesmo, né, de ser esse intermediário entre o que está no texto, o que está positivado e a comunidade, né, e as pessoas, o que é que de fato a sociedade precisa, o que é que de fato esse caso concreto precisa. E aí tudo é passível de ser interpretado, né? Tudo que é apreendido, representado pelo sujeito cognoscente, vai depender de práticas interpretativas. O tempo todo, né, a gente está realizando essa atividade. Você agora está diante de uma pessoa falando e tudo mais, e etc., e tem uns livros atrás, e tudo isso é representação, né? Talvez se eu viesse para cá com um outro cenário, com uma outra aparência, a interpretação que iria gerar para ti podia até prejudicar essa relação. Não me passa confiança. Você já passou por isso, por essa... E o direito tem muito disso, né? Muito de simbolismo. E num sentido, muitas vezes, bastante pejorativo, bastante prejudicial. Quantas situações nós não vimos nos últimos anos, né? De mulheres advogadas, gerou até um trabalho de monografia muito bom na nossa casa, né? Mulheres advogadas que tiveram suas prerrogativas, né, no exercício da advocacia prejudicadas a partir de uma interpretação equivocada da aparência. Mas ela é advogada, ela é doutora, com essa roupa, com essa cor, com essa imagem. Então, a gente está numa atividade interpretativa permanente, seja dos nossos textos jurídicos, e aí vão entrar as leis, os princípios, né, a jurisprudência, seja do próprio simbolismo, do conjunto de representações. A gente vai ter uma aula só para falar sobre representação e imaginário, mas tudo isso entra na discussão que a gente, em alguma medida, vai tentar fazer aqui ao longo do semestre. Tranquilo, pessoal? Então, estamos, inicialmente, buscando essa essência,
né, essa busca por aquilo que é mais próximo possível da solução adequada para o caso concreto, sabendo que não é uma atividade simples, sabendo que se foi muito fácil, né, resolver o caso, é porque provavelmente se deixou de levar em consideração a complexidade, né, em que o fenômeno jurídico ele está inserido. Algum comentário? Beleza. Então, não necessariamente porque está escrito na lei, significa que a lei, de fato, né, irá promover aquele valor. Como a gente colocou aqui o exemplo do Código Florestal. Está lá dizendo o tempo todo que existe para promover a sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, garante que quem cometer um crime ambiental até determinada data não vai ser punido. Então, existe ali algo que demanda uma interpretação mais profunda. Nesse sentido, a gente vai trazer aqui, né, essa imagem. Isso é bem o que eu acho que a gente faz, né, quando a gente estuda a hermenêutica, que é a imagem de uma alcachova, né, mas poderia ser um alface, enfim, só para que a gente pudesse tentar visualizar. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fugir do superficial, né? Eu convido a vocês que a gente, a partir de agora, se já não fazíamos isso antes, que a gente interprete cada norma jurídica como se fosse essa alcachova aí. Ela tem muitas camadas, e eu preciso ir tirando essas camadas até tentar me aproximar o máximo possível do miolo, né, da essência, do sentido do que a gente está tentando buscar. Diga lá, Luciano. Luciano, tu levantou a mão sem querer ou é porque teu microfone não está ainda funcionando? Não, foi sem querer, me desculpa. Ah, tranquilo. Então, vamos lá. Portanto, a própria hermenêutica, né, enquanto esse conhecimento que é técnico, científico e filosófico, ela já passou por diversas fases. Se eu mostro para vocês essas 6 definições, né, do que pode ser considerado a hermenêutica, né, eu peço para que vocês assinalem a alternativa correta. Você cai nessa pegadinha, né, você iria estar aí completamente sendo conduzido ao erro por mim, porque não existe uma alternativa correta, né? Todas essas alternativas, elas estão corretas, elas são adequadas, porque a hermenêutica, ela é tudo isso, né? Ela vai nascer como essa teoria da exegese bíblica, e aí nascer não no sentido de Gênese, porque é um conhecimento muito anterior a isso, né? Se a gente for pensar lá nos gregos, lá na questão da própria filosofia, mas já trazendo para uma perspectiva mais recente, né? A hermenêutica, ela até então era um conhecimento, né, que ficou lá na antiguidade clássica, né? Os gregos, naquela, né, no desenvolvimento da sua filosofia, né, se preocuparam em criar um mecanismo para tentar compreender a essência, o sentido dos seus textos, né, e é daí que vem esse conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser resgatado lá no século XVI, né, a partir especialmente da Reforma Protestante. Então, a gente vai já falar sobre isso, né, então a hermenêutica, ela pode ser considerada uma teoria da exegese bíblica, ou seja, um instrumento para a melhor interpretação da Bíblia, para o conhecimento da palavra de Deus, sim, né? Ela estaria correta essa definição. Ela poderia ser considerada uma metodologia filológica geral, sim, né? Quando a gente olha para a filologia, a gente estaria estudando ali a busca, o estudo da linguagem, né? Nas suas fontes históricas, é o conhecimento da linguística, né? Ela se mistura ali, ela pega da etimologia, que vai se preocupar com a origem daquela escrita,
mas a filologia leva em consideração também não somente de onde, por exemplo, a hermenêutica, né, a etimologia lá do Hermes, não sei o quê, mas ela leva em consideração, para além dessa escrita, os elementos do sentido que chegaram ao desenvolvimento daquela linguagem. Então, isso pode ser uma consideração sobre a hermenêutica, né? Ela é uma metodologia para que a gente entenda, então, esse sentido literal e essencial de qualquer texto, né? Não estou falando somente do texto jurídico, sim, isso pode ser considerado correto. Ela pode ser considerada uma ciência de toda compreensão linguística, sim, né? Ela vai nascer dessa forma, com essa definição, especialmente a partir do século XIX, né? De que a gente reconhece que a linguagem científica, ela carece de interpretação, nós precisamos de uma ciência que nos traga método, para que essa interpretação a gente tenha segurança de que ela, de fato, ela é adequada. Ela pode ser considerada uma base metodológica, né, dessa expressão aí alemã, que eu não me atrevo a tentar pronunciar, né, mas que significa base do conhecimento, né? Então, ela é uma base metodológica para que a gente chegue a um conhecimento, sim, ela pode ser considerada dessa forma, né? Ela é uma fenomenologia da existência e da compreensão existencial, sim. E aqui, gente, a atividade dos terapeutas, a atividade dos psicanalistas, né, dos psicólogos de maneira geral, se encontra muito dentro de uma atividade hermenêutica, né? A sua narrativa, a interpretação que você faz da sua própria vida, né, vai definir a sua existência, a sua compreensão. Vocês certamente já devem ter visto alguém dizer, olha, você tem que olhar para a vida, né? Você tem que olhar o copo, ele está pela metade. Se você é um otimista, você diz, nossa, o copo está quase cheio, né? Se você é mais pessimista, você diz, o copo está quase vazio. Então, a forma como a gente dá sentido à narrativa da nossa própria vida, como a gente interpreta os fatos que aconteceram na nossa vida, também vão garantir a própria compreensão do sujeito humano, né? Enquanto sujeito cognoscente. Então, ela é uma fenomenologia da existência, da compreensão existencial. É isso que a gente faz na terapia, né? A gente vai ali narrar coisas que aconteceram na nossa vida e o terapeuta, ele vai nos ajudar a dar um sentido para isso, para nos tirar de uma perspectiva, de repente, que não está contribuindo para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Então, existe ali uma atividade hermenêutica. Ela é um sistema de interpretação, ela pode ser considerada um sistema de interpretação, um conjunto de sistemas, né, na verdade, de interpretação, simultaneamente recolectivos, ou seja, né, que se retroalimentam, que estão ali em constante ganho e perda, e iconoclásticos, ou seja, que levam em consideração a simbologia, né, as estruturas semânticas, utilizadas pelo homem para alcançar o significado subjacente aos mitos e símbolos? Sim, com certeza. Então, todas essas definições e muitas outras, né, nós poderíamos trazer para a hermenêutica. Todas elas corretas, adequadas. No caso da hermenêutica jurídica, a gente vai estar trabalhando principalmente, gente, com essa sexta definição. Vocês vão ver que a gente vai estudar vários sistemas interpretativos. Nós temos vários métodos para interpretar o direito, a depender da escola a qual nós estamos ligados, né? Se a gente está ligado, por exemplo, ao direito livre, né, a gente vai ter ali interpretações a partir de metodologias que vão ser bem diferentes, por exemplo, de uma escola mais tradicional, de uma escola clássica da hermenêutica. No entanto, isso não significa dizer que para interpretar uma lei, para interpretar um decreto, para interpretar uma decisão judicial, que você só vai poder utilizar um único método, uma única escola. Muito pelo contrário. Quanto mais complexo o caso, certamente mais métodos interpretativos precisarão estar ali sendo utilizados para que a gente consiga solucionar o caso, né? Mas a gente vai estar o tempo todo justamente buscando alcançar qual é o significado.
né? Onde que a gente consegue, de que forma, operacionalizar para alcançar, né, a nossa intenção, o nosso objetivo. Tanto que, por isso, que a atividade do hermeneuta, ela vai garantir, então, um sentido para a norma, né? Embora a gente não esteja afirmando aqui de forma alguma que a norma ela é neutra, claro que não, né? O positivismo já foi superado com relação à neutralidade. O máximo que a gente pode esperar é a imparcialidade, né? Mas a gente reconhece que é o sujeito que interpreta que dará o real, né, ou o mais próximo sentido, né, de acordo com os seus valores. Então, por mais técnicos que nós sejamos, a gente não consegue deixar de levar em consideração a nossa subjetividade. Por isso que a gente não consegue chegar à neutralidade através da hermenêutica. O máximo que a gente consegue é chegar à imparcialidade. E já é maravilhoso quando a gente consegue isso. Tranquilo, pessoal? Sobre essas definições aqui, algum comentário que vocês queiram fazer? Vocês estão aí, né? Professora, tem como repetir esse 3? A ciência de toda a compreensão linguística, esse? Sim, sim. Pronto. Isso aí, gente, vai remontar bastante o século XIX. Vocês devem lembrar lá da filosofia, né, do cartesianismo. O método, né, a compreensão do Descartes de que o conhecimento científico ele precisa estar amparado ali numa segurança, numa técnica, ele nos exige a ideia de um método, né, um método científico. Por exemplo, se alguém te pergunta se o café está quente, você pode fazer isso de forma não científica, e tacar o dedo lá na xícara, ou aproximar, enfim, eita, tá pegando fogo, bichinho. Mas a ciência, ela nos exige um grau muito maior de certeza, e aí a gente recorre a uma técnica, mas para que eu tenha técnica, eu preciso de um método. Qual é o método adequado, né? O cartesianismo vai estar bastante ligado, especialmente a partir do século XIX, à ideia de que só pode ser considerado verdadeiro, do ponto de vista científico, aquilo que foi testado, aquilo que foi provado através de um método. Nesse sentido, as ciências exatas no século XIX, viu, Vitor? Elas ficaram sendo assim as bambambam. Isso, a gente ainda tem um resquício disso, né, no nosso imaginário, de que a física, a engenharia, a matemática, enfim, elas são muito mais rigorosas, elas nos dão um acesso muito mais concreto, porque tá aqui, ó, fiz a conta, usei o método, apliquei a fórmula e a resposta é 5. E ao contrário de uma lei, que pode assumir ali diversas interpretações, esse número 5, ele tem um grau de fixação, né, de duração muito maior. Então, as ciências sociais, elas ficaram numa situação muito complicada, e o direito se enquadra nisso, de que, opa, só pode ser considerado verdadeiro aquilo que é submetido a um método, né? É provado, é testado. E aí, a partir disso, é que a gente tem segurança de que é verdadeiro. Então, nós precisamos desenvolver métodos adequados para que não achem, não considerem que essa interpretação que alguém fez, no nosso caso, né? No caso do direito, é a interpretação pessoal do sujeito, é o que eu acho, é o meu gosto, é a minha vontade, tanto que o positivismo se preocupou, né, em resolver esse problema, alegando uma possível neutralidade para o jurista se ele aplica método, né, se ele garante, então, técnica. Então, nesse sentido, a hermenêutica jurídica, né, trazendo aqui a sardinha para a nossa brasa do direito, ela era esse conhecimento científico, como ela ainda é, ela tem uma base científica. A gente vai estudar aqui um conjunto de técnicas, a gente vai estudar aqui um conjunto de princípios que tem que orientar a atividade do jurista. Se não, fora disso, essa interpretação não foi válida. Então, isso aconteceu com o direito, mas não somente com o direito, com todas as outras ciências, a bem dizer. Né? Então, por isso que ela seria uma ciência de toda a compreensão linguística. Então, isso pode ser aplicado à literatura, isso pode ser aplicado, enfim, a qualquer ato
em que o sujeito que está preocupado em realizar a interpretação, ele não quer realizar a interpretação de forma vulgar, mas ele quer que essa interpretação ela seja de fato técnica. Então, ela vem aí como essa ciência, e aí o que é ciência? É um conjunto de normas, é um conjunto de preceitos, de princípios que vão orientar uma atividade. Então, nesse sentido, a hermenêutica se apresenta como uma ciência. Por quê? Porque ela vai trazer método, ela vai trazer técnica, ela vai trazer instrumento, ela vai trazer procedimentos. Para quê? Para que a gente possa ter uma compreensão linguística desse material que a gente está avaliando. Então, no caso do direito, está correto, e das outras ciências também. Deu para entender? Eu sim, obrigado aí. Só para ver se fixou mesmo. Então, no caso, a hermenêutica vai ser como um método, pode-se dizer que científico para as ciências humanas e sociais conseguirem interpretar seu conteúdo sem recorrer a uma exatidão exacerbada, que nem nas ciências exatas, é isso? O que a hermenêutica vai tentar enquanto conhecimento científico, porque a hermenêutica tanto é um conhecimento científico quanto filosófico. Então, o que é que ela vai tentar garantir? Ela vai tentar garantir que essa interpretação, ela é válida. E ela é válida do ponto de vista técnico. Para que a gente tenha um grau de exatidão. Para que não seja o samba do crioulo doido, em outras palavras. Nós não estamos vivenciando, e aí quando a gente vai estudar o direito livre, né, que é a escola que permite o ativismo judicial na contemporaneidade, a gente vai ver o quão essa interpretação hermenêutica, né, ela está sendo muito mal utilizada, diga-se de passagem, por muitos dos nossos juristas, e como é ruim quando a gente não tem esse grau de exatidão mínimo para a interpretação. Então, nós sabemos que a interpretação ela é subjetiva. Nós sabemos que a interpretação ela sempre vai envolver um grau de subjetividade, por mais técnico e científico que seja. Mas a gente precisa garantir algum nível de exatidão, porque senão a gente vai ficar aí à mercê da subjetividade de quem está interpretando. Então, o que seria a hermenêutica? Um conhecimento que, ao mesmo tempo, é científico e é filosófico, que deve permitir a esse hermeneuta uma interpretação que seja válida. Válido não é o mesmo simplesmente que verdadeiro. Válido é aquilo que foi submetido ao teste, à prova, ao método, e a gente observa que realmente é verdade. Vou trazer um exemplo assim só para tentar deixar mais fixado ainda, viu, Vitor? Digamos que alguém, né, acha que é filho de outra pessoa. E a pessoa diz assim, eu desconfio muito que o fulano de tal é o meu pai, porque todo mundo diz que eu sou a cara dele. Essa é uma interpretação sem nenhum método científico, sem nenhum rigor. Qual é o critério que a pessoa está utilizando para se colocar como filho da outra pessoa? Aparência física. A ciência, né, ela usa de um método, de uma técnica. Você pode se submeter a um exame de DNA, que usa uma técnica científica, e essa situação vai ser submetida à prova. E aí você vai ter, pronto, ele é o pai, ele realmente é filho do fulano de tal. Então, nesse caso, eu confio, eu garanto validade a essa resposta, a esse resultado, porque houve a submissão a uma técnica científica, que me garante aí uma precisão. Não é uma precisão absoluta, mas é uma precisão bem alta, 99,9%. Então, quando a gente usa da hermenêutica, não estou dizendo que a gente vai chegar a 99,9%, dependendo do caso, talvez a gente tenha um nível maior ou menor, né, de validade, mas certamente é uma resposta válida, porque ela foi submetida, a gente submeteu aquela situação a um método, a uma técnica científica. Então, por exemplo, se alguém, tranquilo, Vitor? Sim, tá dando para compreender. Obrigado por elucidação. Vou aproveitar, então, para falar aqui para a Rânia. Professora, você falou que não é possível chegar à neutralidade na hermenêutica, apenas à imparcialidade. Ótima pergunta, viu, Rânia? Porque, gente, muita gente usa neutralidade e imparcialidade como se fossem expressões sinônimas. E não é. Assim, quando a gente fala em neutralidade, que pena que eu não tenho uma folha em branco aqui, deixa eu ver se eu tenho, só para que a gente pudesse ver com muita clareza.
isso aqui é a neutralidade. É uma folha em branco. É neutro. Nem é frio, nem é quente, nem é A, nem é Z, nem é direita, nem é esquerda. Não existem impressões. Não existem valores. Não existe história. É neutro. Esse sujeito humano, Rani, ele não existe. Porque cada vez mais, né, inclusive o conhecimento científico vem apontando que a partir do momento em que a gente passa a existir enquanto embrião, as impressões que nós temos na barriga da nossa mãe, elas já são capazes de despertar na gente, né, desejos, frustrações, etc. Então, não vai existir esse sujeito humano neutro. Eu vou interpretar aqui esse caso de forma neutra. É impossível, né? No século XIX, quando o positivismo jurídico nos propôs isso, nós acreditamos nessa neutralidade até meados do século XX, nós acreditávamos no seguinte: como eu estou usando um método da hermenêutica, eu não estou trazendo aqui meus gostos, nem a minha história, nem as minhas preferências, é uma interpretação neutra. Pós-Segunda Guerra Mundial, toda aquela questão do nazismo, que a gente vai estudar aqui, do fascismo, né, que a gente vai estudar em detalhes nas próximas aulas, ficou muito evidente que não existe neutralidade. O que pode existir é imparcialidade. Porque, gente, são vários métodos. Se tu, Rânia, pode utilizar, você poderia ter escolhido o método histórico, o método sociológico, o método gramatical para interpretar esse caso. E você achou, né, que a melhor técnica a ser aplicada ali seria a do método histórico. Pronto, você já não é mais neutra. Porque você já fez uma escolha. E uma escolha depende de uma intenção. Não é neutro. A atividade do hermeneuta, ela é sempre intencional. Ou você, quando for atuar como advogado, advogada de alguém, você vai interpretar o caso de forma neutra. Não, você vai tentar encontrar a solução que melhor atende os interesses do seu cliente. Essa é a sua intenção. Se você está lá no Ministério Público, você vai tentar encontrar o que é que atende melhor os interesses do Estado, dos vulneráveis, enfim, daqueles que estão ali na sua seara de atuação, né? Ah, então o juiz vai ser, porque o juiz é para... Esse juiz irá julgar a partir de uma ideia de justiça que ele não vai conseguir separar das experiências próprias dele. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é católico, se ele é umbandista, se ele é evangélico, se ele é branco, se ele é negro, por mais que o sujeito diga que isso não impacta, isso vai ter um nível, sim, de impacto na sua atividade. Então, beleza. Não vai dar para eu ser neutro, mas eu vou tentar ser imparcial. E aí a hermenêutica vai me ajudar nessa imparcialidade. Ou seja, embora em alguma medida a minha subjetividade vai interferir nas minhas escolhas, né, pelos métodos que eu vou utilizar, etc. e tal, mas eu vou buscar ao máximo, né, que ao instrumentalizar esse direito, ao aplicar esse direito, eu vou priorizar as finalidades da ciência jurídica, né? Eu estou aqui aplicando uma técnica, e aí essa minha interpretação vai ser pautada na imparcialidade. E aí, ser imparcial nesse sentido não é ser um sujeito que não tem intenções, que não tem valores, que não tem desejos, né? Mas é reconhecer que, apesar de tudo isso, eu vou fazer ao máximo para garantir que aquilo ali não é somente esse conjunto de desejos e de vontades sem nenhum aparato que lhe garanta validade do ponto de vista técnico. Deu para entender? Pois é, então a gente não é neutro, né? Freud jogou isso na nossa cara, assim, pã. A gente vai falar também um pouquinho sobre psicanálise, sobre essas questões nas próximas aulas, porque até o século XIX, né? Até o final do século XIX, a gente acreditou muito nessa ideia da neutralidade, mas aí o Freud veio com a história da inconsciência, né? Do id, do ego, do superego, e disse: olha, meu filho, minha filha, você não se conhece. Tem uma parte sua, tem uma parte minha, em cada sujeito humano, que é inacessível. A gente não se conhece por completo, a gente não tem como saber tudo sobre nós mesmos. Então, a gente também não tem como dizer com muita precisão do que é que a gente é capaz, etc. e tal.
Então, não tem como ser neutro, mas a gente vai tentar, pelo menos, né, na atividade técnica científica, sermos imparciais. Beleza, né, gente? Tranquilo? Aliás, eu estou dizendo beleza porque eu estou entendendo tudo, mas vocês vão me dizendo, né, se vocês forem percebendo aí que não está ficando tão claro. Bom, nesse sentido, no direito, pessoal, a gente vai poder escolher como que a gente vai utilizar, né, essa hermenêutica. As duas formas mais comuns da gente utilizar a hermenêutica é de forma técnica ou então de forma filosófica, né? Eu disse para vocês que a hermenêutica é um conhecimento tanto técnico, tanto científico, quanto filosófico. A forma como você vai instrumentalizar, né, vai dizer muito para você, quando você terminar essa disciplina, quando você começar a atuar profissionalmente, né, você vai perceber, realmente, acho que eu sou um hermeneuta mais técnico. Não, realmente, acho que eu sou uma hermeneuta mais filosófica, né? E aí a gente vai separar aqui, claro, viu, gente? É igual o direito, que a gente separa em ramos para facilitar a compreensão, mas que na prática, né, muitas vezes a gente vai para um determinado trabalho, um determinado caso, a gente vai se utilizar de uma hermenêutica mais filosófica, em outro caso, a gente vai se apegar a uma hermenêutica mais técnica, porque tudo vai depender da nossa intenção, principalmente na atividade de advocacia, né? O que é que vai me fazer ganhar o caso concreto? O que é mais interessante? É uma hermenêutica técnica ou filosófica? Então, não é algo que está separado, divorciado, né? É algo que está imiscuído e que a gente vai estar o tempo todo nessa atividade de ponderação. Professora? Sim. Em matéria penal, é possível em algum momento que a hermenêutica técnica se alie à hermenêutica filosófica? Olha, Eric, eu acredito que sim. Tem um doutrinador aqui na nossa própria região, né, que nos abre uma luz cada vez maior nesse sentido, né? Dr. Reno Feitosa, que vocês devem conhecer, né, o presidente da OAB do Crato, ele tem muitas obras. O último livro dele acabou de ser publicado agora em espanhol, né? Uma das teorias que ele criou já está sendo cobrada em concurso de magistratura, né? Na questão da epistemologia físico-quântica do direito penal. O professor Reno, ele relaciona os princípios da física quântica com os princípios do direito penal para solucionar aí os casos concretos. Então, isso é um exemplo muito claro, né, de que uma base que é absolutamente técnica, né, física quântica, mas a gente sabe que a física quântica é totalmente, tem uma percepção extremamente diferente da física clássica, né, da física moderna, então ela se aproxima muito desse sentido filosófico, né, ele é bem radical, assim, nessa junção, isso sim que é interdisciplinaridade, né, o cara conseguir juntar física quântica e direito penal e fazer todo sentido. Então, é fácil? Não. É possível? Com certeza, dependendo do nosso grau de comprometimento com a questão. Claro que alguns ramos do direito, a exemplo do direito penal, ele nos traz um grau, digamos assim, menor, né, de possibilidade de interpretações extensivas, né, de uso dessa hermenêutica filosófica, mas isso não significa que é impossível. E no mundo contemporâneo, não vou nem usar a expressão mundo, vou falar no Brasil contemporâneo, nessas verdadeiras aberrações jurídicas que a gente vem vivenciando, né, sob o nome de ativismo judicial, e aí nem comecem a me julgar, viu, minha gente? Nem comecem a fazer interpretações equivocadas aqui. Nem estou fazendo... é porque ela é ligada a isso ou aquilo, enfim. Não é esse o caso. E quando a gente começar a avaliar aqui os casos concretos, acredito que muitos de vocês vão observar isso. Até porque nós temos decisões que, de repente, favorecem determinado grupo político e que prejudicam outro quase que na mesma proporção. A questão é que essa ideia de que o direito pode ser livremente interpretado, né, e que o judiciário, em busca de justiça, ele pode até suprir o papel do legislador, vem nos deixando de tal maneira surpreendidos que eu, particularmente, Eric, não abro mais a boca para dizer que nada é proibido nesse país, ou que é permitido. Porque tudo vai depender desse intérprete, em muitas situações. A gente, em alguma medida, retrocedeu ao século XVI, ao século XVII, em que o sol sou eu, lembra do Luís XIV lá na França? Eu julgo, eu legislo, eu... Em alguma medida, a gente pode ter interpretações que, sinceramente, eu não consigo encontrar nenhuma norma técnica hermenêutica, e mesmo assim o cara dizer
que é direito livre, que é ativismo judicial e que é a busca da justiça no caso concreto e, portanto, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, vou lhe dizer, como assim, né, em síntese, o direito penal, a gente vai ter uma dificuldade maior de uso da hermenêutica filosófica, mas isso não significa que nós não poderemos utilizar, tudo vai depender do caso concreto. Te respondi? Professora, Sim, muito obrigado. complementando essa pergunta, em quais ramos de direito a gente vai utilizar muito essa hermenêutica filosófica? Não existe. Ai, que pergunta fantástica. Gente, não existe isso. Existe a tua atuação profissional. Existe o teu caso. Você está atuando como advogado. Um advogado criminalista. Eu preciso encontrar aqui uma defesa adequada para esse caso. Qual a hermenêutica que vai me ajudar mais? Eu estou aqui lidando com o direito das famílias. Tá, eu posso interpretar isso de forma técnica ou filosófica. Qual é a interpretação que vai servir para o interesse do meu cliente, para o interesse do Estado, para a busca de justiça no caso concreto? Não vai existir. E aí, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, que eu acho que talvez isso, né, essa explicação agora desse quadro dê uma clareada aí melhor, né, para que a gente possa entender essa diferença. A hermenêutica técnica, gente, ela tem um caráter profundamente metodológico. Você não vai estar muito preocupado, muito preocupada com o sentido. Você vai estar preocupado com o uso de um método. É como se você tivesse preocupado assim, essa minha interpretação, ninguém vai poder dizer que ela é inválida, porque eu utilizei um método aqui, foi o método sociológico, foi o método histórico, foi o método gramatical. Pronto. Isso, para mim, é suficiente, que a minha interpretação seja considerada válida, ela é técnica. É interessante para mim fazer uma interpretação literal desse contrato, utilizando de um método, mesmo que essa interpretação, ela, em alguma medida, não leve em consideração aspectos psicológicos, aspectos históricos, que, em alguma medida, vão de encontro àquilo que eu estou pretendendo com essa interpretação. A interpretação filosófica não é que ela abre mão do método, mas ela está muito mais preocupada, ao invés de simplesmente encontrar um método que seja válido, mas eu quero um método que seja válido e que me permita a busca de sentido para esse texto. O que o STF fez com relação ao novo Código Florestal, o Código Florestal de 2012? Nós tínhamos um código de 1965 que era profundamente ambientalista. Nós temos o código de 2012 que é profundamente economicista. Entramos com o Madin. A gente tinha certeza de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, desse artigo que eu coloquei para vocês, né, que em alguma medida aí safava muita gente da responsabilidade pelo crime ambiental. E a gente ficava naquela. Claro que isso é inconstitucional, porque o artigo 225 da Constituição, ele garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado e ele garante para as atuais e futuras gerações, e lá no parágrafo 3º, ele garante que a ação que prejudica o meio ambiente, ela pode ser reparada, a pessoa vai estar sujeita à responsabilidade civil, penal e administrativa. Então, esse artigo, ele é inconstitucional, vai dar tudo certo. Não contavam com a interpretação metodológica, técnica, que o STF fez do artigo. A ADIM foi por terra. O artigo foi considerado constitucional, não só esse, mas diversos outros. Foram muitos artigos que foram alvo de ADIM, se eu não me engano, só 2, de fato, foram realmente considerados inconstitucionais. E o STF trouxe ali uma interpretação técnica, né? Utilizou um método, que foi o método de interpretação gramatical, literal, do que seria sustentabilidade enquanto fonte para o crescimento econômico, e considerou que, como grande parte desses sujeitos que estavam envolvidos nessas demandas judiciais de crimes ambientais eram os grandes empresários da área rural, eram os que produziam grãos, eram os que garantiam o desenvolvimento econômico do país, e isso estava de acordo com o artigo 225, porque não existe proteção ao meio ambiente que não leve em consideração o crescimento econômico. Pronto, é uma interpretação técnica, é uma interpretação metodológica, beleza. Se
Se a gente tivesse ligado a uma interpretação filosófica, aí a gente ia buscar um sentido, né, muito maior do que é meio ambiente. A gente ia se preocupar em separar, em não tratar como sinônimo crescimento econômico e desenvolvimento econômico. A gente ia tentar compreender, realizar essa interpretação, levando em consideração o histórico do que foi a construção do Código de 65 para a proteção ambiental. Então, a interpretação filosófica, ela está preocupada com o sentido. Tinha que ter uma compreensão dessa sustentabilidade, não somente no que diz respeito à economia, mas considerando todas as dimensões que fazem parte da sustentabilidade ambiental, cultural, política, social, etc. Ah, professora, então a hermenêutica técnica ela é muito ruim, a hermenêutica filosófica é a que presta. Não! Eu estou trazendo aqui só um caso concreto em que foi se instrumentalizado dessa forma, mas vai depender sempre de qual é o caso. Imagina lá que o teu cliente, ele estabeleceu um contrato com alguém e agora o sujeito está vindo querer dizer que por ter um nível cognitivo de acesso à educação formal menor, ele quer romper determinada cláusula porque foi um erro, foi... A hermenêutica técnica diz, não, o pacto está observando, o contrato tem força de lei entre as partes, perceber-se isso antes de assinar, é a literalidade que vai me ajudar nessa interpretação, é isso que vai ser o mais justo para o meu cliente. Então, é por isso que não tem essa de qual é a hora certa de usar, como que eu vou usar, tudo vai depender da situação concreta. Agora, existem algumas questões que a gente precisa levar em consideração. A hermenêutica técnica, ela nasceu com essa ideia de neutralidade, porque ela vai estar ligada, né, ao positivismo jurídico. Então, a hermenêutica técnica, inicialmente, lá no século XIX, ela partia do pressuposto que, se o jurista utilizou um método científico do direito, ou seja, um método hermenêutico de interpretação, essa interpretação seria igual a essa folha em branco. O sujeito não levou em consideração nada seu de particular. Então, aí hoje a gente substitui esse neutro, né? A gente poderia passar um risco aí e colocar imparcialidade, né? E a hermenêutica filosófica, ela leva em consideração as subjetividades. Ela parte sempre do pressuposto de que não existe uma interpretação, nem sequer, muitas vezes, que consiga ser imparcial. Ela vai estar sempre ali permeada por elementos subjetivos, né, da vivência, da experiência de quem interpreta, né, de quem irá passar por esse processo de interpretação. Basicamente é o que o pessoal da teoria crítica do direito levanta o tempo inteiro, né? Bate muito. Então, basicamente, gente, o pessoal da hermenêutica técnica é o pessoal da hermenêutica clássica, né? E o pessoal da hermenêutica filosófica é o pessoal da hermenêutica pós-positivista, é o pessoal normalmente que está ligado ali à teoria crítica do direito, né? A percepção marxista de ciência jurídica, existe ali uma permanente luta de classes. Então, é claro que as subjetividades, os interesses, eles vão estar sempre permeando a atividade interpretativa. A hermenêutica técnica, por exemplo, ela não leva muito em consideração essa coisa dos interesses, né? Quais são os interesses de quem está interpretando? Será que é porque o sujeito sei lá, é filho de um grande empresário e hoje ele é juiz e é por isso que ele vê com tanto mais cuidado a perspectiva, né, do empregador, do que do empregado, né? A hermenêutica filosófica, justamente por ser filosófica, ela está sempre nessa coisa bem questionadora, bem crítica. Quais são os interesses que estão por detrás dessa interpretação? Por que o sujeito compreendeu dessa forma, né? A hermenêutica técnica, ela é muito mais objetiva, né? Ela acredita que a interpretação, por ser técnica, por estar utilizando ali de um método científico, ela traz ali uma objetividade. Não cabe ficar perguntando, qual é a intenção por detrás disso? Não, o uso do método garante ali uma objetividade, né, para essa ação interpretativa. Por isso que a hermenêutica técnica, ela tem esse caráter mais científico, né, do ponto de vista de que está muito mais preocupada com a validade do método, com as regras do método, com os instrumentos do método, e a hermenêutica filosófica ela é muito mais historicizada,
né? Está muito mais preocupada com, em que momento esse método foi criado, por quem, será que ele é válido nesse momento, é um método lá do século XIX, eu estou no século XXI, então vai levar em consideração a coisa muito mais de forma ampla, né? Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que é uma dúvida minha, em relação a um caso de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O caso André do Rep. Marco Aurélio foi lá e, baseado puramente na lei, em sentido estrito, onde ele disse que um réu sem sentença condenatória definitiva não pode ficar preso. Aí, por isso, deu o habeas corpus. Ele se ateve meramente a uma questão técnica, a uma questão científica, a uma questão metodológica. Ele deixou de lado totalmente o sentido, o interesse na prisão do traficante André do Rep. E aí, quando ele soltou o cara simplesmente fugiu. Nesse sentido, quando ele usa totalmente a hermenêutica técnica e deixa, por exemplo, a hermenêutica filosófica um pouco de lado, isso pode ser prejudicial à decisão dele? Com certeza. Né? Eu não vou levantar aqui bandeira para nenhuma dessas possibilidades hermenêuticas, né? Porque, como eu estou dizendo para vocês, ó, um caso concreto aí em que o uso da hermenêutica técnica, ela certamente não trouxe a melhor solução para o caso concreto. Agora, eu seria muito leviana se eu dissesse que logo, né, fazer um silogismo, logo a hermenêutica técnica sempre vai levar a situações inadequadas. Não. A gente pode observar, né, que o uso dessa técnica, desse método tradicional, literal, às vezes resolve o caso. Principalmente aqueles casos mais simples, né, de menor complexidade, de menor possibilidade de ofender a sociedade, né? Agora, uma coisa, Eric, que eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração de jeito nenhum, é a pergunta, por quê? Interrogação. Por que um ministro do STF, diante desse caso, ele achou mais interessante se utilizar dessa interpretação mais técnica do que de uma interpretação filosófica? Entende? Por isso que eu vou logo me entregar, né? É por isso que, particularmente, eu me sinto muito mais próxima da hermenêutica filosófica, porque eu não consigo deixar de acreditar que existe um interesse, que existe subjetividade por trás dessa escolha. Não é possível que tenha sido uma escolha que levou em consideração apenas a busca pela solução do caso concreto. É porque ele falou lá que o processo não tem capa, que eu não vejo quem é que eu estou julgando. Que história é essa? Todo mundo vê. Exato. Então, assim, mas, né, estão ambas em uso, estão aí para a gente aplicar, utilizar. Nós vamos aprender métodos de interpretação, tanto da escola da hermenêutica técnica, quanto da hermenêutica filosófica. E aí, cada um, né, no âmbito da sua atividade profissional, acadêmica, irá perceber a qual, né, terá um grau de afinidade maior. Lembrando que utilizar uma em uma situação não impede de utilizar outra. O STF vive fazendo isso, né, Eric? Ora é uma técnica, é um rigor, ora é samba do crioulo doido na veia. Só falta dizer, é assim porque eu quero, né, e decido. Então, isso deixa bem claro que a escolha não é definitiva. Nós temos aí um instrumental nas nossas mãos. É como se você pudesse escolher, né, assim, você tem um machadinho, você tem a espada, você tem uma arma de fogo, qual que você acha que vai ser o mais interessante para esse duelo, né, para a solução desse conflito? É contigo. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Bom, estamos nos aproximando aí das 8 horas, né? Faltam 7 minutinhos, mas vocês vão ver que eu aproveito cada segundo. Eu acabei aqui de abrir o portal educacional e percebi que
a frequência não está disponível. Não sei se é só para mim ou se outros professores estão na mesma situação. Então, eu ia aproveitar esses 5 minutos finais para fazer frequência. Mas, como eu não vou precisar fazer, eu vou aproveitar os 5 minutos, até a última gota, que a gente só se encontra uma vez na semana, e é muito conteúdo, e eu quero muito trazer aprofundamento, eu não quero trazer só, né? Essa aula poderia ser bem mais simples, mas os problemas que a gente vai enfrentar no cotidiano são muito complexos, então a gente precisa investir em complexidade. Como aqui é algo que é mais de caráter histórico, é só para dar sentido a esse conhecimento, eu vou trazer para vocês isso rapidinho, tá, gente? Então, como eu disse para vocês, esse conhecimento da hermenêutica, ele nasce na filosofia, né? A gente vai estar olhando lá para a Grécia, né, para Roma, que, enfim, vai abraçar muito, né, da filosofia grega, e esse conhecimento, ele é ali uma coisa para poucos, né, para aqueles que, de fato, são filósofos e tudo mais. Então, a hermenêutica, na Idade Média, olha como eu estou avançando aí no tempo e espaço, ela ganha o status de um conhecimento que é imprescindível, né, para a compreensão do texto que dava sentido a toda a vida naquele momento, que é a Bíblia, né? Saber qual é a vontade de Deus é o que é fundamental na Idade Média, né? A gente chama isso de teocentrismo, né? A vida está centrada em Deus. Então, para que eu possa chegar a Deus, para que eu garanta a minha vida eterna, que eu preciso saber o que é que Ele quer, quem Ele é, e eu só vou ter acesso a isso por meio da Bíblia. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, que está se consolidando naquele momento, ela, até porque a gente está aí numa comunidade imensa, né, de sujeitos não alfabetizados, etc., ela vai deter a garantia de interpretação desse texto. Então, são somente aqueles monges, aqueles copistas que irão, né, interpretar esse texto bíblico. A gente vai começar a construir, então, toda aquela tradição da igreja que vai ser passada para os fiéis, né? E todo esse trabalho da filosofia patrística, né, do qual se destacam dois imensos filósofos, né, Agostinho e Tomás de Aquino, eles vão estar pautados numa hermenêutica, estudaram de forma aprofundadíssima para tentar interpretar esses textos bíblicos. Então, você vê que é um conhecimento que é bastante restrito, né? Ele vai ficando cada vez, assim, é um grupo muito pequeno que tem acesso, até a gente chegar no momento da Reforma Protestante. Não que a partir da Reforma Protestante esse conhecimento vai ser popularizado, não é isso. Mas ele foi bastante importante para que o Lutero garantisse que a crítica que ele estava realizando àquela igreja apostólica, católica, romana, pudesse ter validade, né? Porque ele traz uma outra interpretação da Bíblia, de vários daqueles dogmas católicos, e para reconhecer como verdadeira a sua interpretação, para dizer que ela também teria valor, ele diz que se baseia na hermenêutica. Então, há aí, para alguns autores, a ideia de um resgate desse conhecimento, né? Que até então estava ali muito ligado apenas à aristocracia, né, da Igreja Católica. Então, eu vou parar por aqui. E vocês vão me lembrar semana que vem, gente, eu queria tanto que a hermenêutica fosse uma disciplina de 80 horas, porque o que é que te adianta, meu Deus do céu, todo dia eu bato isso na tecla, né, do que é que adianta o sujeito conhecer aí todos os ramos do direito e não conseguir interpretar, mas infelizmente não é assim, né, a gente só vai se encontrar daqui a uma semana. Então, vocês me lembrem que Reforma Protestante foi onde a gente parou, tá certo? Beleza? Vou pensar nisso, viu, Laísa? Porque falta tempo num monte de coisa para dar conta, mas eu vou tentar. Gente, satisfação estar com vocês, viu? E se Deus quiser, até semana que vem. Beijos e abraços, boa merenda. Vou merendar agora. Tchau, professora. Tchau. Boa noite, professora.